Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. É sempre um prazer estar aqui e conversar sobre todos os assuntos mais diversos possíveis. E o Kobori também fala muito sobre geopolítica, sobre a situação no mundo, e a gente vai... Esses dois assuntos, a tua expertise e a dele, vão se completar nesse assunto, né? A gente já fez muito programa aqui sobre a inteligência artificial, e eu tenho visto agora esse platô, né? Parece que a gente chegou no platô e muito se fala, né? Sobre essa bolha da IA que vai estourar e o pessoal compara um pouco com a bolha da internet que estourou no começo dos anos 2000. Que é aquilo, né? Empresas, sites sendo vendidos por milhões e, tipo, não tinha porquê, né? Era simplesmente uma página, né? Só tinha uma ideia. Só tinha uma ideia, mas né? hoje é muito pior. É pior? Você acha que o rombo vai ser pior? O rombo vai ser pior? Muito maior. Ele é muito maior. Vamos dar um contexto, então. Ordens de magnitude maior. Vamos dar um contexto. Falam muito dessa quebra de paradigma, né? Da gente viver uma nova era a partir de computadores quânticos e de inteligência artificial e outras pesquisas que estão tendo correlacionadas. E isso era real ou era aquela coisa de o pessoal tentando valorizar o passe para ter mais investidores e tal? Porque era um negócio, a gente vai chegar em, sei lá, 2 anos na inteligência, como que é? Genérica, geral, inteligência, não sei qual o melhor termo em português, geral, né? E agora eu vi, não sei se foi o Altman, alguém falando que não, isso quer dizer que a gente vai futurar não sei quantos trilhões e isso vai ser a geral. Não era isso, né? A gente conversou isso semana passada, né? A ciência virou um dos componentes mais centrais da geopolítica moderna. O próprio... Acho que o próprio professor Beluso falou isso outro dia, eu estava lendo. Antigamente você falava de geopolítica, economia, finança, política em si, né? As políticas dos países, como se diz, a disputa política, né, por mercados. Hoje, eu tenho 44 anos de carreira e nunca imaginei que a ciência ia ser tão central no debate geopolítico mundial, hoje em dia. Sim. Né? A ciência e tudo relacionado a ela, né? Até as terras raras estão relacionadas às tecnologias novas, né? Por isso que é bem interessante acompanhar o professor Nicoleles, e a gente tem conversado, né, sobre o assunto, que eu acho que hoje todos os conhecimentos assim estão se encontrando para explicar o que é para onde a humanidade está caminhando, né? Com esse foco central hoje que é a inteligência artificial, né? Porque na realidade é uma característica, né, do capitalismo. A crise o capitalismo não existe sem crise, né? Acho que eu já até falei com vocês aqui, né? Então, nesse novo ciclo, depois do capital industrial, né, do capital financeiro, dessa financiarização da economia, né, dos financistas hoje que mandam no mundo, né, com os seus derivativos, né, que foi inclusive a última crise de 2008. E hoje, na realidade, está tudo embarcado nessa ciência que eles estão aí. Obviamente, né, todas as crises, inclusive o professor Nicoleles tem, da inteligência artificial, que é, na realidade, uma nova crise de você ter um foco de uma superprodução que não tem como realizar, né? Então a gente está caminhando justamente nesse sentido. Todo o capital acumulado da financiarização está migrando, até ao longo do programa a gente deve entrar no detalhe, mas está migrando de uma forma até passiva, né? Porque a gente está chamando a bolha de IA, né? Pelos mecanismos que o próprio mercado financeiro criou, de gestão de ativos, de derivativos. Esse capital está migrando e está ajudando, obviamente embarcado em toda a retórica, né? Você citou aí o Sam Altman, o pessoal da IA tem toda essa narrativa, essa retórica para continuar atraindo capital, porque é uma espécie de pirâmide, né? Eles precisam que continue entrando dinheiro, porque a hora que parar de entrar... Não é uma espécie não, é uma pirâmide. Não deixa de ser, né? Porque eles são obrigados a vender coisas impossíveis para sempre manter o hype, né? E veja, é a primeira vez, eu só posso dizer porque eu estou há 36 anos nos Estados Unidos, é a primeira vez que uma área da biologia, neurociência, foi literalmente sequestrada. Porque as palavras que você hoje, deep learning, inteligência, né? E os caras equacionaram para montar toda uma indústria de trilhões, né? Sequestrar essas palavras para dar uma isso, casca, não, eu estava lendo um livro muito interessante ontem de um matemático muito famoso que trabalhou com o Bertrand Russell, né?
no começo do século XX, falando que o ser humano, ele sequestra palavras e cria novos símbolos com essas palavras e transmuta, né? Ele faz uma transcendência do termo original para uma nova abstração e capitaliza isso, monetiza isso. Imagine isso, o cara escrevendo isso nos anos 20, tá? Northhead, né? Alfred Northhead. E o que aconteceu aqui? Os caras sequestraram a palavra inteligência nos anos 50, né? Quando criaram a área, porque era uma palavra, naquele momento os computadores digitais estavam aparecendo, e era um termo que tinha muito peso, né? Porque estava se discutindo, evidentemente, qual é a raiz da inteligência, qual é a base neurofisiológica da inteligência. Só que eles equacionaram a inteligência com o número de elementos, com o número de processadores. Ah, tá. Quanto mais processadores, mais inteligente. Essa última fase dos últimos 10 anos do Deep Learning, né? Do cara que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Física, que é um absurdo inaceitável, mas enfim, o Geoffrey Hinton, eles equacionaram que se eles escalassem, se eles conseguissem produzir chips, cada que os GPUs, menores para ter mais custo muito baixo e um número muito grande deles, eles iam chegar nessa inteligência geral, tá? Só que é mais ou menos dizer que se o cérebro humano não tivesse 100 bilhões de neurônios, mas tivesse o triplo ou o dobro, nós seríamos mais inteligentes. Bom, as baleias azuis têm muito mais neurônios que nós, então, e você não vê baleia azul construindo foguete, montando cidades, escrevendo poesia, sinfonias. Inteligência não é simplesmente definida pelo número de unidades processadoras. No nosso caso é neurônios, né? Claro. Mas no caso deles é chips. E o que você falou foi o que aconteceu. Que eles não previam, mas que todos nós que estávamos de fora tínhamos certeza que uma hora ia bater no muro. Eles iam aumentar o número de chips e uma hora a performance ia começar a decair. Não é que ela atingiu um platô. Ela atingiu o platô e começou a ir para baixo. Tá? Então o ChatGPT 5, por exemplo, foi uma tragédia. Os usuários que... Eu nunca usei, nunca encostei, mas os usuários que estavam usando o 4, a versão 4, quando apareceu o 5, foi um horror, porque primeiro que não cumpriu as promessas da OpenAI, que ia ser muito melhor, que ia ser um passo no futuro, todos os absurdos, né? Então, qual a minha conclusão? As abstrações na mente de um par de pessoas, de um par de sociopatas, está custando à humanidade até o momento alguns trilhões de dólares. Vai custar muito mais. Quando a bolha explodir, vai levar a economia real com ela. Guerras, né? Guerras que... Nossa, não dá para prever. Né? A gente estava conversando antes de começar aqui. Hoje o ouro chegou a mais de 5.400. Então... Cresceu 6% em um dia. Se você for olhar na história... O governo agora vendeu muito dólar para comprar ouro, Isso, né? O governo, não só do Brasil, todo China, mundo Índia... Tá tendo uma corrida pro ouro. Tá corrida, toneladas de ouro estão sendo vendidas. E prata, porque é o último recurso, né? Na véspera do pânico, você ter algo metal. Material e metal, né? O ouro tem liquidez, né? Rápida, né? Sim. Então, o que é curioso como cientista e como neurocientista é ver como a nossa área... Foi literalmente os termos-chave da área, cognição, memória, inteligência, eles foram sequestrados. E o sentido biológico orgânico foi modificado para se adequar ao business plan da loucura. Porque é um business plan da insanidade. Porque a hora que explodir... E a coisa mais divertida, nós estávamos até semana passada lá em Davos, o CEO da Microsoft literalmente ameaçou o mundo inteiro. Ele chegou e falou assim... Olha, é o seguinte, se vocês não consumirem o Pilot, né, o Copilot, que é o produto deles, vai virar uma bolha especulativa. Querendo dizer, vai explodir, né? E o Sam Altman falando, olha, se explodir, o governo é o nosso fiador. O governo americano. Cara, é o piramideiro falando. É o piramideiro falando. Continua mandando dinheiro, senão a pirâmide... o Fort Knox vai garantir, né? E tem uma lenda urbana nos Estados Unidos que é sensacional. Quando o Nixon... tirou o dólar do ouro, né? Tirou o pareamento. O pareamento no começo dos anos 70, 71, se não me engano. O Fort Knox era considerado onde guarda o ouro do governo americano, né? Era considerado o depósito da riqueza americana. E depois como o ouro não dava lastro mais pro dólar, ele sumiu E o mito urbano nos Estados Unidos recentemente, nos últimos 2 anos, é que não tem ouro mais lá.
Então, as pessoas ficam falando... Tá lá, tem um depósito vazio. É um baita de um lugar que não tem nada, porque eles gastaram todo o ouro. Gastaram todo o Não, ouro. e o mais divertido... Claro, eu não tenho a menor ideia do... mas só que assim, você começa a ver memes ou nas redes sociais, né? O ano passado, apareceu o meme lá, tem que abrir o Fort Knox. Tem que ver o que tem lá dentro. Você tá brincando, tem essa discussão. Não, e o mais divertido, pra você ver o poder das redes sociais no mundo atual. Vários países, se eu não me engano, a Alemanha é um deles, né? Guarda o ouro no Fort Knox. Sério? Aí o ministro alemão vai na televisão outro dia, eu quase morri de rir. O cara vai na televisão e fala, precisamos fazer uma auditoria do ouro alemão em um Fort Knox. Queremos saber se o ouro tá lá ainda. Tá lá. Com esse estresse com a Groenlândia, países europeus estão preocupados, porque a Alemanha, inclusive, todo o ouro da Alemanha, a reserva de ouro da Alemanha, tá no Fort Knox. Aí os caras falam, agora não... Mas Só agora que tá assim, há 50 anos, eles acham que tá, né? Eles acham que tá. Mas pro ministro alemão ir na televisão e levantar a dúvida, aí explodiu. Aí explodiu, né? Porque o banco da Inglaterra, que é o banco central mais antigo do mundo, tem todo o ouro da Venezuela. Todas as reservas de ouro estão lá no banco, mas ninguém sabe se tá ou não, Que entendeu? absurdo. É uma promessa, tá lá. Mas eu queria saber de vocês, assim, o pessoal que tá à frente dessa corrida uma nova corrida do ouro, né? Corrida da inteligência artificial, eles fazem isso por cinismo ou eles realmente acreditam que eles vão conseguir o que eles estão falando que vão conseguir? É cinismo. A gente tava até comentando que eles sabem o que eles fazem. Sabem. Sabe aquele Claro. negócio, eu sei o que você tá fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Só que a narrativa pro mercado é outra. A narrativa pra sociedade é outra, né? Essa própria corredora, porque sempre em crises existe em economia que a gente chama o flight to quality, né? Voo para a segurança, voo para a qualidade. O que é? Então, inclusive a última, 2008, muita gente me questionava na época assim, mas a crise subprime surgiu nos Estados Unidos, foi ele que fez a merda toda, ele espalhou a crise pro mundo todo e todo mundo correu para os Estados Unidos, né? Para se proteger com título de tesouro americano e dólar. Então, desde o pós-guerra, esse é um movimento que a gente chama de voo para a segurança, porque o ativo considerado livre de risco no mundo inteiro é o título de tesouro americano e a moeda mais forte é o dólar. Então, mesmo nas crises, inclusive na que foi provocada por ele em 2008, todo mundo foi para lá. Eles provocam a crise e eles ganham com isso ainda. Só Eles que ganham esse imposto. movimento que a gente está vendo no ouro tá se mostrando diferente, que essa crise vai ser diferente. Por quê? Porque se você desconsiderar você começa a desconfiar que o título de tesouro americano e o dólar já não são os ativos mais seguros, o próximo passo é comprar ouro. Por isso que nas crises, geralmente, o ouro sobe um pouquinho. A diferença é que agora ele está disparando. Não, Tá todo mundo. Não, e além disso, é um cara como o Trump, que é um cara totalmente é, imprevisível, E né? tem um impacto geopolítico também, né? Porque as ações dos Estados Unidos estão obrigando os países a diversificar as suas reservas que estão em ativos denominados em dólar. Então, como o Nicolas citou, 2025, dos BRICS, Brasil, China e Índia reduziram as suas reservas em ativos denominados em dólar. Reduziram bastante. Isso significa né? o que para os Estados Unidos? Como ele sente isso? Na realidade é o seguinte, o mercado por título do Tesouro Americano está diminuindo. E está indo na contramão da necessidade dele, por isso eles estão agressivos. Qual que é a necessidade dos Estados Unidos? Fechei 2025 com 39 trilhões, aumentou 2 trilhões na dívida. É 100% do PIB. Ele já tinha aprovado que ele podia aumentar mais 5 trilhões, só que tudo isso, beleza. Enquanto ele tinha mercado, era legal. Só que agora o mercado para ele colocar esse título está diminuindo. Quem vai comprar? Quem vai comprar, entendeu? Você tem que negociar, acho que é 9 trilhões de dólares nesse ano aqui, 2026. E você quer ver o que vai acontecer? Você olha para o Japão. O Japão tem uma dívida, né, de 200 e poucos % do PIB. 10 trilhões de dólares. E, de repente, os títulos da dívida do Japão, que eram 0,1%, foram para quase 5%. E aí? Imagina quem emprestou. Isso vai gerar um que a gente chama de sistema financeiro global. Esse é o grande gatilho da crise, vai ser no Japão. Ah, é? Não estava sabendo. Porque no pós-guerra o Japão se tornou o grande provedor de liquidez para a economia mundial. O que significa isso? Você imagine que No pós-guerra... teve o pós-guerra, a Europa destruída, o Japão destruído, precisava ser reconstruído. Os Estados Unidos liderou a reconstrução dos países, né? Plano Marshall, o acordo de Bretton Woods. Não, eu costumo brincar, não porque ele é bonzinho, porque ele precisava de mercado. Né? Ele emergiu do final da Segunda Guerra Mundial como uma única potência econômica e industrial. Ele já era uma potência industrial, a próprio esforço de guerra fez com que a indústria dos Estados Unidos ficasse mais potente ainda, só que agora eu destruí o mundo, vou vender para quem? Exato. Então ele precisou reconstruir o mundo para ter mercado para vender.
quando ele fez isso, ele precisou permitir que existissem déficits comerciais nos outros países. Os países tivessem superávit comercial com os Estados Unidos. E eu sempre falo, a forma dos Estados Unidos de colocar dólar no mercado mundial é tendo déficit comercial. Não tem outra forma dele colocar. E aí, quando esse superávit comercial dos países em dólar precisou ser depositado. Então, sei lá, o Japão teve 200 bilhões de superávit. São 200 bilhões de dólares. Aí eles criaram um sistema financeiro que é conhecido como sistema eurodólar. Então imagina, o Japão depositou um banco no Japão, depositou uma parte num banco em Londres, e aí o próprio mercado interbancário mundial, que começa a gerar crédito em cima desse, cria moeda, assim como o nosso mercado bancário cria moeda. Né? Em economia, o sistema bancário cria moeda. E aí criou-se um sistema gigantesco de dólar no mercado mundial. E o Japão, até o Acordo de Plaza em 85, era a segunda maior economia do mundo e ia ultrapassar os Estados Unidos, quando eles fizeram o Acordo de Plaza para barrar o crescimento do Japão, da Alemanha, da França e do Reino Unido. O que fizeram para barrar? Eles não contavam com um lugarzinho chamado China. Exatamente. E a China quietinha. O Acordo de Plaza era sobrevalorizar a moeda desses 4 países. Porque para eles deixarem de ser competitivos. A balança comercial ficava... E barreira comercial, que é barreira tarifária que ele está fazendo agora, né? E aí esses países pararam de crescer. Só que o Japão, como era uma grande economia e ele tinha muito dólar, ele criou essa operação que hoje todo mundo conhece como carry trade. Então o Japão com taxa de juros 0, os Estados Unidos com 4. Não precisa ser muito gênio do investimento e falar, eu tomo dinheiro emprestado a 0 e invisto a 4, ganho spread. E aí os caras iam no Japão pegar dinheiro. O Japão passou a ser o grande centro de distribuição desses carry trades para se investir no resto do mundo, né? E passou a ser o maior detentor da dívida americana. Hoje o Japão tem 1,2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro americano. Só que isso tudo faz sentido com esse diferencial de taxa de juros. Como a taxa de juros no Japão começou a subir e o iene está, inclusive, se desvalorizando, ele está criando um gatilho. A BlackRock tirou quase 2 trilhões dos Estados Unidos. Né? Ele está criando um gatilho para começar a desmontar essas operações. Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.